coordenador do Núcleo de Espiritismo e Psicologia da AME Brasil. Coordena o Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Coordena e colabora com os cursos da série psicológica de Joana de Ângeles na AME Brasil. Emergues e FEB e Mansão do Caminho. Tem 2 livros com a participação da benfeitora através da mediunidade de Divaldo Franco. Refletindo a alma e espelhos da alma, uma jornada terapêutica. Organizador e autor do livro Contribuições de Joana de Ângeles para a compreensão dos transtornos mentais. Autor do livro Aquém e Além do Tempo. E organizador e coautor do livro As Experiências Anômalas na Perspectiva da Psicologia Complexa, de C.G. Jung. E Jung e as Experiências Anômalas. Uma interpretação espírita dos livros vermelhos. Possui artigos e capítulos em revistas e livros em psicologia e espiritismo. Entre eles estão ensaios sobre a clínica junguiana, Conectando Saúde e Espiritualidades, volume 1, 2 e 3. Trabalhador espírita da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Membro consultivo do Hospital Espírita de Porto Alegre. Trazendo para nós o tema Individuação de Francisco, o Sol de Assis. Convido ao palco Gelson Roberto. Boa noite a todos. O pessoal já está um pouquinho cansado, mas ao mesmo tempo alimentado espiritualmente, né? Então, a gente vai trabalhar um tema importante, saudando aqui o Beraba, saudando o nosso Mestre Jesus, Francisco, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Franco, que nos convida para esse momento especial. E o que eu vou falar para vocês é a individuação de um santo, né, de um ser já angelical. E como é que a gente pode falar, né, da individuação de um santo? Mas eu não vou me ocupar do lado santificado de Francisco, mas me ocupar mais do lado humano de Francisco. Da última vez que eu tive na Mansão do Caminho, o Divaldo dizia que Joana estava escrevendo um novo livro, que é O Mundo Regenerado, onde um dos capítulos ela fala da sombra de Francisco. E realmente um dos capítulos trata sobre esse tema. E é sobre isso que eu vou tratar, sobre a sombra de Francisco, porque todos nós somos sombra. Só Jesus que não tem a sombra pessoal, já superou essa sombra pessoal. Mas nós todos, inclusive Francisco, tem a sua própria sombra, e a gente fala um pouquinho sobre essa sombra, né? Para poder entender, né, essa dimensão humana e compreender esse processo do lado humano que todos nós temos que viver, e todo espírito que reencarna, mesmo o espírito de luz, ele tem um momento que ele está ofuscado pelo ego, por essa consciência transitória, e ele tem que vencer essa dimensão egóica e não esquecer quem ele é. Bem, então quando Joana trabalha a ideia de individuação, né, ela vai falar, né, em 3 aspectos da individuação, né, que a individuação é uma conquista do vir a ser, ou seja, ela amplia a ideia do Jung,
A individuação não é só uma integração da personalidade para se tornar um indivíduo, um ser não dividido, mas ela vai falar da individuação como essa busca do vir a ser, ou seja, dessa consciência planificada que em algum momento todos nós vamos conquistar. E ela coloca então que esse processo de individuação, ele se dá através do esforço da superação sobre o ego, da renúncia e da compreensão do significado existencial. Então, Francisco de Assis vai ter que viver essa experiência, né? A gente sabe que, como um espírito de luz, ele carrega duas características essenciais como espírito de luz, que é a renúncia. Ele renunciou tudo, renunciou à família, renunciou à riqueza do pai, renunciou ao convívio com os amigos e se dedicou à pobreza, à entrega extrema para poder testemunhar o que Cristo lhe pediu. E, acima de tudo, o amor. A gente sabe que como é difícil renunciar. Eu mesmo não consegui nem renunciar o segundo pão de queijo, hoje de manhã no café, que dirá outras renúncias que a gente tem que fazer e que a gente, então, o próprio Emmanuel falou, né, que a conquista espiritual é dada pela renúncia, né? Então, o preço das estrelas é o grau de renúncia que cada um pode realizar. Francisco é esse espírito que renuncia a tudo, é esse espírito de um profundo amor. Mas, como vocês sabem, e eu vou trazer aqui, ele também tem um lado humano. E é desse lado humano que eu quero me ocupar, sendo que esses três aspectos que Joana nos coloca, pode ser desdobrado em 4 processos psicológicos que vão revelar essa caminhada da individuação que todos nós realizamos, né? Um deles é os temas arquetípicos que cada um carrega em vida. Ou seja, a nossa individuação, ela é baseada em padrões universais. Mas esses padrões universais são adequados ao processo individual de cada um. Então, todos nós temos temas que permeiam a nossa vida de individuação. E esses temas são temas fundamentais da nossa caminhada espiritual. Então, esses temas ou é dado pela vida, através de situações que se repetem, de provocações, de movimentos que a vida nos impõe. Então, esses temas vão se apresentando ao longo da nossa existência, ou esses temas é dado internamente através de questões essenciais do ponto de vista interno, que a gente chama de desejo central. O André Luiz vai trabalhar esse tema, o Manuel Filomeno de Miranda vai trabalhar esse tema do desejo central. Então nós temos então um refrão. Toda música, hoje a gente viu a música sendo tocada aqui, tem um refrão. Ou seja, no movimento da vida, vira e mexe, vem esse refrão que expressa o desejo central do espírito. Então, são temas que permeiam a nossa caminhada evolutiva e da qual numa encarnação a gente vai ter que nos confrontarmos. O segundo aspecto são elementos essenciais da biografia, que quando o espírito reencarna a partir de padrões também arquetípicos. Um corpo, e esse corpo não é por acaso. Um tipo de família, todos nós somos parte de uma árvore torta com seus frutos, alguns sadios, outros não tanto. A gente faz parte também de uma geografia, e Napoleão Bonaparte diz que geografia é destino, porque ele perdeu a guerra justamente por causa do inverno russo. E essa geografia, ela é muito importante também. Ou seja, Chico reencarna aqui em Uberaba. Então, essa geografia não é por acaso. Eurípides vem antes, preparando espiritualmente o processo de Chico. Então, a geografia é destino também. A gente vai ver isso nas histórias de biografia de pessoas que dizem: olha, eu nasci lá no Brejo, não tinha nada o que fazer, num meio rural, então a minha única coisa era ficar no lago, pescando e meditando, e aí me tornei um grande filósofo por causa disso, né? Então,
a geografia determina também. Então, o corpo, a família, a geografia e também a vocação, né? Aquilo que nos cabe enquanto características vocacionais, a nossa equação pessoal, o nosso mito pessoal. Então, esses elementos essenciais da biografia também determinam e dão uma dica para nós qual é o nosso processo de individuação, qual é a questão que move a nossa encarnação, né? Isso é um outro aspecto. Um terceiro aspecto é o eixo ego-self, a dimensão egóica, que representa a nossa consciência parcial. O ego é uma faceta do self, mas não é todo o self, que é o espírito, e o self como a essência da nossa realidade, que quer se realizar. E há então esse processo psicológico, que é essa dinâmica psicológica, nesse diálogo ou nessa tensão de forças entre o ego e o self. E por quarto elemento, são as situações limites que todos nós temos ligado ao nosso processo de individuação. Ou seja, a vida vai colocar em algum momento um confronto conosco mesmo. Uma grande questão, uma situação de vida, uma mudança, por exemplo, de cidade, de emprego, um desencarne de um familiar, um acidente automobilístico, ou seja, limites que nos coloca à prova e ao mesmo tempo desafia nossa alma em relação às questões aquelas que eu falava do primeiro item. Então, tudo isso são elementos que participam dessa ideia de individuação. E eu vou me ocupar mais das situações limites do Francisco, nosso Chico de Assis, os momentos de crise que ele viveu durante seu processo reencarnatório, e também o papel de Joana de Ângeles, na figura de Clara, na individuação dele, tá? Então, como eu falar para vocês, né, ele é um exemplo de amor, né? Então, como está em Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E assim, várias citações que a gente tem, né? Seja no próprio Evangelho, ou Joana de Ângeles, ou o próprio Jung, quando diz: o amor é o órgão de percepção mais sensível, como já foi colocado aqui. Apenas ele te permite ler a tua alma e a alma dos outros. Então, o amor é o fundamento da existência, né? E Francisco viveu isso de maneira plena na sua vida. Mas alguém pode perguntar assim: mas Gelson, não pode revelar qual é a sombra de Francisco já? Está lá no livro de Joana, e já vou revelar para vocês, né? A gente precisa esconder isso, né? Joana então nos comenta que na personalidade ainda de João, o evangelista, a sombra dele seria querer ser igual a Jesus. Essa é a sombra de Francisco, querer ser igual a Jesus. Isso, a princípio, não tem nada demais. Também quero ser igual a Jesus, né? Quem é que não quer ser igual a Jesus, né? Então, puxa, né? Mas, de uma certa maneira, a gente tem que ter capacidade para isso, né? Então, o que a Joana quer nos trazer nessa sombra de Francisco, que existia uma ansiedade dele, uma certa infração, uma certa soberba, uma certa atitude voluntariosa, né? Aquilo que chama de híbris na Grécia, no grego, né? Uma atitude então descomunal. Então, essa ansiedade de ser que nem Cristo, de uma certa maneira, não ajudava ele. Então, isso é um ponto importante aí na personalidade de João, que vai ser carregado na personalidade depois de Francisco. Então, para a gente poder entender esse processo e do trabalho da sombra dele, a gente vai poder trazer só alguns elementos da biografia dele, para entender um pouquinho de algumas características de Francisco, para depois focar mais nessas crises que ele teve durante a vida. Então, ele tinha realmente um perfil de um físico comum. Ele é muito baixinho, raquítico, feio, não feio tanto quanto eu, mas também feio, né? Mas
né, ele tinha um brilho excepcional. Ele era uma pessoa realmente muito fascinante, um extrovertido, né, que nem o Denilson aqui, né, cheio de vida, exuberante, né, uma pessoa realmente encantadora. E com 20 anos, então, ele vai para a prisão, um adolescente ainda, né, em função da guerra, né, entre as duas cidades ali perto. E depois, 22 anos, ele tem uma doença, ou seja, depois do processo, ele fica 1 ano preso, mais 1 ano depois tem uma doença. 24, 25 anos, ele renuncia ao mundo do pai, então tem uma oposição ao mundo do pai, e um abandono à referência do mundo do pai. Aos 42 anos de idade, ele tem os estigmas de Cristo, né, que começa então a ter as feridas de Cristo no corpo dele, o primeiro a ter isso na história dos santos. E 44 anos ele então desencarna, né? E 2 anos depois ele é canonizado. Então isso é um resumo desses momentos importantes da vida dele, né, onde que marcam a existência e a trajetória de Francisco. E aí tem alguns dados importantes nessa trajetória arquetípica dele, dessas marcas importantes. Uma é o nascimento dele, né? Quando a Dona Pica, né, ela estava começando a iniciar o processo do parto, ela não conseguia parir Francisco. E aí corria os criados para lá, água quente, massagem, fazia força, e nada do Francisco vinha ao mundo. De repente bate a porta, e um dos servos de Dona Pica abre, é um mendigo, e diz: diga para a senhora que o menino não vai nascer aí. Ele que se recusa a nascer aí, ele quer nascer junto ao estábulo dos animais. Enquanto tu não for levado para lá, ele não vai nascer. E daí ele dá essa mensagem para ela, todo mundo acha estranho, do nada chega um mendigo dizer isso. Eles vão até então a parte mais simples da casa, nos estábulos, e lá realmente Francisco nasce e tudo corre muito bem. Então isso já é uma imagem, né, dessa repetição do Cristo. Ele também nasce num ambiente humilde, também isso representa esse destino do Espírito que está simbolizado nesse momento do nascimento de uma vida de extrema renúncia ao mundo material. Um outro momento também, de Francisco, né, é o momento que ele foi preso, né, isso eu vou trazer depois. Antes disso, ele tinha essa identificação, né, com a ânima. Ele era homem ânima, né? Os médiuns, os homens mais sensíveis, os homens mais afetivos, geralmente tem um aspecto feminino mais desenvolvido, mais integrado na sua personalidade. E Francisco, ele se identificava com uma mulher, né? Ele dizia, né, ele se comparava a uma mulher bonita, já que ele era feio como homem, né? Então a mulher interna dele era bonita, né? Então, de uma certa maneira, essa imagem feminina aparecer no sonho. Então ele tinha uma relação muito forte com a imagem feminina, com a imagem também do materno, da mãe, né, a figura feminina tanto na mãe como na ânima. E ele tinha a figura então da mulher que aparecia em sonhos como um modelo de busca, e que de uma certa maneira inspirava ele em relação às atitudes afetivas de relacionamento, a ponto de ele dizer que quando os frades fossem pregar, né, eles fossem em 4 e 4, onde 2 seriam a mãe e 2 os filhinhos, né? Então a ideia de filho e de mãe está muito presente na dinâmica do mundo franciscano. A mãe ser uma mãe do outro. O Francisco não era o pai, ele era a mãezinha dos seus frades, dos seus companheiros, né? Então essa era a regra dos eremitérios dele, né? 2 mães e 2 filhos. E quando ele faz a carta aos freis, ele dizia: eu falo como uma mãe ao seu menino. Então esse amor maternal que ele viveu com a Dona Pica, e que ele carrega também no comportamento dele, na relação também com seus companheiros. Atributos e qualidades de Francisco, né? Antes,
Aqui está, não está, agora vê. Antes, ele era um grande gastador, hábil nos negócios, e essa característica dele não muda, gente. Então, essa natureza gastadora de habilidade é um perfil psicológico de Francisco. Então, o que acontece na vida dele? É a direção que ele vai dar para essas características. Então, tem certas coisas da nossa personalidade que não vão mudar nunca, mas a gente pode dar uma outra direção para elas. Isso que acontece, né? Depois, essa natureza gastadora se torna como um hábito de generosidade, de ser pródigo, de despojamento e pobreza, né? Então, esse é uma outra característica dele, que depois da conversão dele, todo o movimento dele se dá na pobreza, como já foi colocado ali, né? E mais adiante, um salto para a fraternidade, que é um traço também característico de Francisco. E a alegria também, como já foi colocado aqui hoje. E ele diz: e disse o Senhor para mim que eu queria que eu fosse um novo louco no mundo. Então, realmente, ele rompe com todo o esquema daquilo que se esperava de um cidadão rico, né, da cidade de Assis, e busca, então, uma nova forma de ser um novo louco no mundo. Antes, ele era admirado, porque ele adorava poesia, ele adorava cantar, cancionista, fazia jograis, né? Ele é adepto à cortesia, e essa característica do jovem cortês, do jovem amável que canta e que gosta de poesia, vai trazer uma nova paixão, né? Que será mística, né? Então, não mais as poesias e o galanteio do jovem, mas justamente a poesia da entrega a Deus, o cântico da natureza e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai mostrando desse Francisco, que já traz características imaturas enquanto adolescente, mas essas características vão ganhando um status nobre e de valor espiritual na medida que ele vai se transformando, né? A prodigabilidade de caridade e a disposição não mais de espalhar aquele estado da alegria do mundo, mas sim também a caridade de levar para os companheiros os valores divinos. Ele tinha uma moral, uma grandeza espiritual e uma firmeza espiritual extraordinária, né? Antes, né, a admiração pelo mundo da cavalaria, ele queria ser militar, cavaleiro, né? O ideal da cavalaria, que era muito presente no jovem da época, e depois esse ador militarista da cavalaria vai se transformar então nessa força interna de resistir às provações, às provocações do mundo e conquistar então essa maturidade espiritual tão importante na caminhada dele. Bem, então tudo isso fala de Francisco, desse jovem que vai se transformando, né? E na vida da gente tem então esses momentos limites que marcam a nossa existência, como o Alexandre falou, a experiência dele com o irmão dele, né, de desencarne. Então todos nós também temos as nossas experiências marcantes, e Francisco tem experiências fundamentais na trajetória dele. Um processo de conversão que dura mais ou menos 4, 5 anos, né? E vou contar um dos episódios limites dessa conversão, que é justamente esse período que ele fica preso nas mamorras úmidas, né, em Perúcia, né? Então, porque toda transformação individual começa por um despertar. Geralmente esse despertar é uma crise, né? Joana coloca do vazio existencial que prenuncia a chegada do self. Então, a chegada do self não é um jorro de alegria, de bem-estar, de renovação. Muitas vezes o encontro com o self vem atrás de uma experiência dolorosa, de uma depressão, de uma crise existencial, de um vazio e assim por diante. Então, esse momento de chegada do self, dessa experiência mais profunda com a natureza essencial dele, começa com a prisão. Então, a prisão é um momento
que ele vai ter que ficar lá sem fazer nada. Ele não podia cantar, ele não podia mais sair para andar de cavalo, ele não podia interagir com os colegas. Ele ficava na cela. E o que pode fazer numa cela, né? Conversar e meditar. Então, é um momento de introversão. Aquele jovem extrovertido vai introvertendo e tendo que contatar com o seu mundo interno. Ele é forçado a olhar dentro de si. E aí ele começa, então, né, num processo, né, de se despertar, onde cai a ilusão e fica a desilusão. É um momento que ele tem vários sonhos, é um momento que ele tem que adoece na prisão, né? Ele tem um físico frágil, né? E até que ele tem um contato espiritual que deixa ele muito empolgado. E ele fala para os companheiros de cela: tem um pressentimento escondido aqui dentro que me diz que um dia todo mundo vai me venerar como santo. Claro, isso é uma arrogância infantil, né? Ainda dele, de adolescente, né? Já tem a intuição que sim, algo muito grandioso na vida vai acontecer. Mas ele está ofuscado pela glória. Todo mundo um dia vai me achar um cara legal, tão legal, que vai me adorar como santo. Então, o mistério de cada um de nós, o mistério de uma pessoa, o sublime e o ridículo quase sempre se tocam no nosso processo psicológico. Parece ridículo falar isso, mas é uma grande verdade, né? A gente está adorando ele até hoje, né? Ele tinha razão. Então, Deus, né, faz sublime o que parece ridículo. Então, na fala do adolescente, isso é descabido, é exagerado, mas atrás dessa arrogância adolescente dele, tem uma verdade espiritual, que ele ainda não compreende. E aí tem essa questão que já foi citada pelo Alexandre, né, que está lá em busca da verdade, que é as etapas do processo de iluminação ou de individuação, né, que é o perder-se e achar-se, né? A Joana fala que no processo de aquisição da consciência, por uma questão de desconhecimento nosso, por ignorância, por fraqueza, por condicionamentos do passado, por presunção, fatuidade, muitos se perdem e transitam imaturos no prazer. Então, é um processo que chama um processo de Apolo, o Deus da consciência. Apolo é o Deus do conhece a ti mesmo. Mas tem uma frase que geralmente não é comentada pelos mitólogos, que diz: conhece-te a ti mesmo, mas só depois de te perder de ti mesmo. Então, muitas vezes a gente tem que quebrar a cabeça para despertar. Então, de uma certa maneira, essa consciência do self muitas vezes vem pela dor, através de se perder-se e achar-se, que acontece com todos nós. Até que chega o momento, num segundo momento, porque o perder-se e achar-se não necessariamente faz consciência, eu posso quebrar a cabeça várias vezes e continuar teimoso, né? Tem um momento do cair em si, né? Um momento que em algum momento da minha vida eu tomo consciência da necessidade de uma mudança, né? Ou seja, é uma forma de conversão, né? Como está aqui, Joana Dier nos coloca, né? Cair em si, portanto, é um voltar-se para algo novo ou redescobrir o valor do que se possuía e desperdiçou. E aí, nessa consciência despertada do cair em si, vem a terceira fase, que é sair de si mesmo, né? Ou seja, para que eu possa individuar, eu tenho que sair do meu eu, da prisão do meu egoísmo, da minha individualidade, e poder realizar aquilo que me compete enquanto projeto reencarnatório. E diz o Jung: sem relacionamento não há individuação. Então não tem como eu individuar fechado em mim mesmo. A vida envolve troca, movimento, tudo no universo é movimento. Então a relação é fundamental para qualquer processo de individuação. E aí começa esse confronto entre o ego e o self, né? Eu vou trazer mais o Inácio Larradaga como biógrafo. Tem vários biógrafos
de Francisco. Eu vou trazer alguns, mas eu vou situar mais nele, onde há esse confronto do Francisco no seu processo de levar adiante a trajetória dele como novos frades, uma nova projeto, né, de grupo religioso, né? Então ele já tinha seus frades, começou por 8, foi aumentando, né? 1, 2, 4, 8, foi aumentando, né? Até que ele chega num certo momento que ele viu a comunidade franciscana crescer. E ele tem uma grande crise espiritual que ajudou a ele então a fundar a ordem, porque até ali era um grupo de frades e não era uma ordem estabelecida. Então ele vai para o Vale do Riete, né, e ele está muito angustiado, sentiu uma angústia e pede para ficar sozinho, meditando numa fenda, num rochedo que tinha naquela região. E ele disse para os irmãos dele: a ansiedade grudou na minha alma como uma roupa molhada. Puxa, né? Se Francisco tem um momento de depressão, de angústia, o que dirá nós, né? Então, é um momento de crise psicológica e espiritual dele. A angústia grudou em mim que nem uma roupa molhada. Então ele está tomado, ele ficou triste, ele foi perdendo a alegria. Então nesse momento ele vai se confrontar com essa tristeza. O que abatia Francisco nesse momento, né? De um lado, uma insegurança pessoal e a impressão de incapacidade para conduzir um povo. De outro lado, ele conhecia o mistério da eterna misericórdia de Deus. Ele já tinha aquela experiência de sentir Jesus, ele era o médium de Jesus. Jesus falava com Francisco. Ele já tinha a alegria do amor que movia ele, já tinha a experiência de uma entrega e ao mesmo tempo, né, a ansiedade, a insegurança pessoal. Conhecia a cor, o mistério do amor eterno e gratuito, mas apesar de tudo, estava tomado de dúvidas. Impressionante, né? Um espírito tão iluminado e nesse momento ter dúvidas. A terrível incógnita do ser humano, esse desconhecido que tem milhares de camadas nas galerias escuras do seu ser. A gente está no inconsciente, questões profundas da alma, todos nós, né? E temos que nos confrontar, né? Seja o inconsciente pessoal, que diz respeito ao nosso passado, seja o inconsciente coletivo das questões do mundo, que também nos oprime e nos testam as nossas forças, né? Então, tudo isso formava um peso em relação à sua identidade egóica. Quem sou eu? O que eu posso? Como fazer? De que maneira vou levar minha vida? Apesar de saber tanto sobre a infinita misericórdia de Deus, de regiões desconhecidas, ele talvez não acreditasse no perdão divino, nem em seus recursos. Porque Francisco tinha um traço negativo, que era, ele se sentia pequenininho. Então, ele tinha a fantasia de ser que nem Jesus, é uma fantasia secreta. Eu quero ser esse ser que vai ser cultuado por todos os homens. Mas ao mesmo tempo, essa fantasia gera uma polarização entre o ego e o inconsciente, para equilibrar essas forças internas. Então, junto com essa fantasia grandiosa, tinha um medo. E se eu não for essa pessoa? E se eu não conseguir ser isso, né? Então, isso falava de alguns traços da sua personalidade, que pode ser fruto da sua formação religiosa, que na época era feito de temor e tremor, de repente não ser aceito por Deus. E ele repetia muito, né? Tende piedade de mim, Senhor, que sou um pobre pecador. Apesar de saber espiritualmente a dimensão da infinita piedade de Deus, essas sombras o dominavam. Então, todos nós também somos dominados por sombras, né, gente? Será que eu posso? Será que eu consigo? Essa coisa de se perdoar, de se acolher,
de se reconhecer como filho de Deus e não exigir mais do que a gente pode dar. Porque essa ansiedade de Francisco, de querer muito, às vezes, em vez de movimentar a força que ele tem, pode paralisar. Então Joana nos coloca que muitas vezes uma exigência muito grande, fora da nossa capacidade espiritual, pode ser um tipo de masoquismo, que em vez de favorecer a nossa caminhada, pode gerar tensão e sofrimento. Então essa desconfiança de si mesmo, talvez fosse fruto também da agudíssima consciência da sua indignidade, que passa uma condição de condutor de irmãos. Que armadilha então envolvia Francisco? Será que eu vou ter a capacidade de realmente criar essa ordem? Será que eu vou ter condições de ter essa responsabilidade de assumir esse compromisso? O pobre Francisco, que sempre viveu para Deus, nesse caso começou a olhar para si mesmo e foi sucumbido por uma vívida impressão que não valia nada, de que não tinha preparo nem qualidade para ser um condutor de almas. O que seria do grupo daqui a alguns anos? Não seria uma presunção em pedir permissão ao Papa? E se fracassasse? Qual a única solução? Sair. Fechado em si mesmo, não tinha para onde sair. Então essa é a proposta de Joana, a terceira fase: sair de si mesmo. No fundo, isso aí quer dizer esquecer-se de si mesmo e lembrar-se do outro, o outro com O maiúsculo, de Deus. Todo o mistério está em que o outro ocupe por completo a minha atenção, né? De poder, de uma certa maneira, pode ser como se eu não existisse mais, né? Então, aí é o momento de Francisco estar vivendo a sua crise pessoal. De um lado, eu quero muito servir a Jesus, quero muito me entregar a Deus. De outro lado, eu estou pensando na minha capacidade, a armadilha do ego. Eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade. Então, esse questionamento do ego estava aprisionando a alma dele e não fazia não dava condições de ele poder realmente se entregar verdadeiramente ao divino. A partir daí, Francisco começou a ter uma dimensão viva de Deus, como se o próprio Deus dissesse: pobre Francisco, por que te preocupas? Por que sofres tanto? Eu sou a aurora sem ocaso, sou o presente sem passado, eu sou a eternidade, eu sou a imensidade, eu não tenho contornos nem fronteiras, eu sou. Por que tens medo, Francisco, filho de Assis? Eu sou o único Salvador, posso tudo, tiro filhos vivos de pedras frias, no instante faço levantar em pé gerações sepultadas. Desde sempre e para sempre sou o único pastor, eu sou o único guia dos povos. Então, Francisco tinha que entender que ele não era o guia, ele estava a serviço do guia maior, que era Jesus. Na medida que ele pegou essa responsabilidade para ele começou a paralisar a sua caminhada espiritual. E aí é como se nessa crise psicológica que ele tem, ele ouvisse ao chamado do Cristo, o chamado divino: Francisco, filho de Assis, acredite em mim, espere em mim, pula, Francisco, vem aos meus braços, estou aqui no fundo, pula, vem, só precisa colocar-te em minhas mãos, o resto eu farei. Eu sou o fundador e o guia da nova ordem, eu serei o teu descanso e a tua força, e o guia da a tua alegria, a tua ternura, teu pai e tua mãe. Acontece sempre o mesmo: quanto mais profunda é a desolação de um indivíduo, maior também é a sua consolação. Então todos nós, em algum momento, vamos viver uma situação emocional desse tipo, entre a desolação e a consolação que nos chega através desse convite para realmente confiar e se entregar. Tu és meu tudo, eu sou teu nada. Isso é uma frase que Francisco depois sempre repetia, depois dessa experiência psicológica, né? Tu és meu tudo, eu sou teu nada.
Quem és tu? Quem sou eu? A consciência do eu de Francisco foi completamente atraída pelo outro, arrancada de seus gostos pela força do outro. O irmão ficou extrapolado. Como resultado disso, a atenção de Francisco foi ocupada inteiramente pelo outro. O irmão deixou de agarrar-se a si mesmo e assim toda a insegurança que ele tinha foi embora. Agora também a desconfiança, e aí chegou no lugar disso a segurança, a alegria e a paz. Então esse foi um dos momentos importantes de crise de Francisco, né? E aí vem o papel de Clara no processo dele, né? Porque nos momentos de dúvida, muitas vezes era para Clara que Francisco recorria, né? Fechar as asas para baixar-me aos pés de Deus, ou abrindo e voar pelo mundo anunciando a palavra. Então isso é uma outra questão que Francisco tinha, porque alguns frades queriam ficar na pobreza, cuidando um dos outros e cuidando dos leprosos. Outros diziam, não, Francisco, a gente tem que levar a palavra de Deus para o mundo, vamos expandir a nossa ordem e nosso compromisso de levar nosso testemunho e dar a palavra para o mundo. E ele ficava em dúvida. O Francisco, por ser uma pessoa muito sensível e muito suscetível emocionalmente do outro, ele gerava dúvida em relação a essas questões, né? Então ele não tinha clareza, né? E aí dizia, Clara mora no quarto mais secreto do Senhor. Todos os mistérios divinos são familiares para ela. Clara é como vime, dizia Francisco aos irmãos, doce, flexível, mas inquebrantável. E em seu coração há fogo suficiente para queimar todos os obstáculos. Então, quando ele estava em crise, ele respondia para Clara, Clara, assim, faz o seguinte, vê se tu sonha alguma coisa, vê se tu pensa nessa questão, vê se tu pergunta para a freirinha mais pura aí da tua comunidade, o que ela pensa, e depois tu me diz, né? Então, nesse momento de crise, era Clara que ele realmente procurava o consolo e a clareza que faltava nele. Então, ela tinha em sua personalidade algo que faltava em Francisco. Saberia como dizer, algo assim como uma estranha equanimidade, uma serenidade quase invulnerável. Francisco, ao contrário, era muito impressionável. Ele se deixava se abater facilmente. E nesse momento, então, Clara era a sua fortaleza, o seu precioso refúgio. E daí vem uma outra crise na vida de Francisco. Nos últimos anos, muitas vezes ferido no combate pelo ideal, Francisco buscou a consolação de Clara. E num desses momentos, então, foi um momento de crise em relação à traição que ele sofreu de alguns frades. Então, esse encontro de Clara, né, e Assis foi um bonito espetáculo, sendo Francisco o inspirador de Clara, porque ele lançou Clara a aventura franciscana. Ela foi a discípula fidelíssima, a plantinha mais bonita do jardim de Francisco, né? Mas era Clara quem tinha que confirmar a Francisco o seu ideal. Ela refletia a alma dele, ela era a ânima dele, a que fazia a ponte para o seu self e dava a ele então a clareza que ele necessitava. Como uma mãe invencível, deu-lhe mais de uma vez coragem e estímulo. Voltou. Naqueles anos difíceis, numa visão de conjunto, Clara aparece com uma personalidade definida, encantadora, quase cativante, muito cativante, né? Acho que até Francisco tinha medo de ter muito contato com a Clara, de tão cativante que era ela, né? Para não se desviar do... Uma vez, Clara queria chamar, só uma curiosidade, Clara queria conversar com Francisco. E Francisco não queria conversar com ela. E os frades não entendiam. Puxa, e ela dizia, olha, dá um recado ao Francisco, eu quero conversar com ele. E os frades, olha, a Clara quer conversar contigo, ela está te esperando já há tempo. Por que tu não conversa com ela? Daí os frades insistiram, olha, tu tem que conversar com a moça, né? Não pode deixar ela esperando. Daí o Francisco, então tá,
Então ele pediu para ir na igreja de São Damião, que ele tinha reconstruído, e os frades não deixaram eles a sós, e eles começaram a conversar. Conta-se a história que a população de Assis viu uma labareda de fogo, como se fosse uma luz de fogo, naquela região do São Damião, achando que pegou fogo na igreja. E quando foram ver, era a luz que saía dos dois quando conversavam entre si, dada a união espiritual de ambos, né? Então, realmente, havia uma afinidade espiritual muito grande entre eles, né? Então, nessa segunda crise, foi então quando o movimento franciscano se dividiu. Teve uma série de coisas aí que eu não vou me ater, porque o tempo não cabe, né? Mas Francisco atravessou uma noite sem estrelas. 4 anos, mais ou menos, aonde ele começou a ficar deprimido, porque quando ele saiu e voltou, eles tinham mudado as regras todas da comunidade franciscana e tinham resistência de aceitar a própria ideia de Francisco. Então, o movimento foi se dividindo. Isso deixou ele muito entristecido, né? E então aquilo foi sendo consumindo internamente ele, né? Ele sucumbe de novo à tentação da tristeza, deixou crescer em sua horta a mais daninha de todas, a violência. Começou a ficar irritado, começou a ficar rabugento, perdeu a alegria. Nós todos nessa vida estressada do dia a dia. Então, e virou um homem normal do século 21, né? Então aí começa essa contradição que a crise nos leva, né? Esse processo, né, de confronto entre alguma questão que está tomando ele e que ele não sabe lidar. E por não saber lidar, ele vai perdendo a conexão com o seu self. E fica o ego se debatendo nessa encruzilhada, e uma força de um lado puxa ele e de outro lado se opõe àquele movimento, né, que ele está vivendo. Então isso gera o quê? Uma desintegração. O que a gente chama isso hoje em dia em psicologia? Neurose. Neurose é a pessoa dividida. Diabolos quer dizer o que divide. A pessoa diabólica é a pessoa dividida. Símbolos é o que reúne, que reintegra. O simbólico integra, o diabólico divide. Então, a pessoa neurótica é a pessoa dividida. Nós somos todos divididos, nós somos seres em conflito, de uma certa maneira, buscando resolver essas tensões dos opostos, né? Então, ele está nessa crise, né? E ele está então nesse momento, né? Nesse exercício que o Senhor deu para ele, né? O Senhor me revelou expressamente que eu devia viver o Evangelho na pobreza e na humildade. Então isso para ele era muito claro, era transparente como o céu azul, né? Então essa era, de uma certa maneira, o que movia a alma dele, né? Mas a pressão dos outros frades, que não concordavam, né? Começa então a gerar, né, uma dúvida, porque o próprio Papa e os próprios frades, em certo conluio com o Papa, começaram a querer organizar a ordem, os frades, uma organização com regras, com padrões, estipulando uma série e estudar também, porque Francisco era avesso ao estudo. E aí, nessa nova regra, o estudo se impõe como algo fundamental para os frades, e Francisco tinha resistência, né? Então, a quem obedecer? Ele obedece ao Papa, que representa Deus na Terra, da qual ele se sentia comprometido, ou ele, de uma certa maneira, confiava no sentimento dele e naquela certeza interna que ele trazia, né? Então, Francisco não era organizado, nem organizador, nem dialético, nem um lutador. Ele era uma alma boa, entregue, acolhedora, e ele viu tão feliz até agora, né, com deuses leprosos. Por que o mundo começou a complicar a vida dele, né? Então tudo isso, né, foi gerando nele
uma crise, e o que ele ia fazer então com aquelas pessoas da qual ele se tinha responsável, né? Então, de uma certa maneira, ele se debatia como um pobre náufrago, e batendo na porta do céu, ele sentia que não era respondido. Então ele foi perdendo a calma, como eu falei para vocês, né? Começou a excomungar, ficar triste, e ele não era mais aquele irmão de Assis, né? Era uma outra personalidade transitória, essa personalidade do mundo e não a sua natureza realmente essencial, divina. E aí tem um debate com o Frei Ugolino, que depois vai se tornar um papa também, né? E o Frei Ugolino diz que é o homem para comparar-se com Deus. E chamou o Francisco de atrevido, né? Que ele, na verdade, se movia com estupidez e falta de noção da realidade. E isso gerou mais insegurança nele ainda, né? Ele perdeu a alegria de viver. E como ele não tinha coragem de líder, não é uma pessoa mandona, que tinha uma tendência a determinar ordens e se fazer cumprir, porque ele não tinha nascido para mandar, mas sim para inspirar e amar. Ele começou então a entrar nesse processo de crise e começou a abrir mão, ceder, abdicar do lugar dele, porque ele estava cansado de lutar. E aí ele teve um sonho. Viu uma galinha pequena e feia, que era ele, obviamente, né? E como era essa galinha pequena, parecia uma pomba, de tão pequenininha que era essa galinha. E essa galinha ia lá, né, e tentava acolher os pintinhos dela. Tinha um monte de pintinhos, e ela tentava com as asinhas de pomba, né, acolher os seus pintinhos, mas ela não conseguia cobrir tantos pintinhos assim, porque ela era pequena e não dava conta de acolher todos aqueles pintinhos, né? De tão numerosos que a prole. Ele acorda, né? E se dá conta que ele é a galinha feinha e pequenininha, e que ele não tem capacidade realmente mais de dar conta daquela empreitada que ele começou, que cresceu de uma maneira tal que ele não pode mais assumir esse lugar. Fala para o Papa, abdica do lugar de líder dos franciscanos, né? E leva o cargo para Pedro Catani, né? Só que não dura muito, porque o Pedro Catani desencarna logo em seguida. E agora, de novo, angústia e perturbação. E aí vem um momento importantíssima de Clara na relação com Francisco, né? Porque ela percebe a angústia dele, né? Então ela, como mulher, a mulher sempre percebe de longe o que se passa com os homens, com os esposos, com os filhos, né? E Clara não é diferente. Ela adivinhou de longe a perturbação de Francisco, decidiu salvar Francisco de si mesmo. Ele chama ele para um almoço, né? E diz: Pai Francisco, o ideal, a ordem e a pobreza são certamente importantes, mas levanta um pouco os olhos ao teu redor e verás uma realidade sem fim, altíssima. Que realidade é essa? Deus. Se olhares para Deus, o que tanto te preocupa vai parecer insignificante. Está tão preocupado, quem é que vai coordenar a ordem, como é que vai fazer, né? Mas Deus é o Pai de tudo isso. Isso é tão pequenininho diante do amor dele, da sua grandiosidade e justiça e perfeição, né? É um pequeno problema de apreciação. O que vale nossos pequenos ideais diante da eternidade imensa de Deus, diz Clara. Quando se olha para a altura do Altíssimo, nossos temores parecem sombras ridículas. Na altura de Deus, coisa de que em seu tamanho real, tudo fica ajustado e chega à paz. Então, o que Clara está dizendo para ele? Abre mão de ti mesmo, cara, entrega a Deus, tu fez a sua parte. Agora é a questão dos homens seguirem adiante, né? Então, ela chega perto de Francisco e diz: querido Francisco, Deus. Clara pronunciou isso de uma forma, com uma profundidade tão inefável, que os andaimes de Francisco ruíram. E ele sentiu livre. Puxa, é Deus, é de Deus essa obra, não é minha.
E aí ele começa a se sentir feliz novamente. Mas se agora reina alguma sombra em teu interior, é sinal que está preso em alguma coisa e que Deus ainda não é o teu tudo. Tu fala que Deus é o teu tudo? Será que essa é verdade? Diz Clara para Francisco. Daí a tua tristeza. Em resumo, é sinal que catalogaste como obra de Deus o que na realidade é obra tua. Para a perfeita alegria só te falta uma coisa: desapegar-se da obra de Deus e ficar só com o próprio Deus, completamente despojado. Ainda não és completamente pobre, irmão Francisco, e isso ainda não és completamente livre nem feliz. Então Joana de Ângeles, na figura de Clara, diz: te liberte, desapega, Deus sabe o que faz. Então, diz ela: solta-te de ti mesmo e dá o salto mortal. Deus é e basta. Solta-te do teu ideal e assume com gosto a felicidade, essa realidade que supera toda a realidade. Deus é e basta. Então conhecerás a perfeita alegria, a perfeita liberdade e a perfeita felicidade. E assim, na medida que ele vai compreendendo as palavras de Clara, essa presença e distância dele com o divino se fundem, E Francisco, foi seduzido pelo abismo de Deus, e ao mesmo tempo ele era homem batido e vencido pelo peso da glória. Estava sempre extasiado. Deus era para ele uma eterna novidade, sempre cativado, buscando então assim sair de si e realmente derramado no outro, na entrega com Deus. E aí, para finalizar, o eu de Francisco foi tomado pelo outro, pelo divino, e teve essa experiência luminosa, como Joana diz, de êxtase, Ele foi totalmente um com o centro, mas não fusão, onde ele se perde de si mesmo. Francisco não só conservava mais nitidamente do que nunca a consciência individual, mas também avançava cada vez mais para Deus, aumentando assim, a diversidade de Deus. Ele sabia: eu não sou Deus, mas Deus agora vive em mim. Como diz Jesus: eu e o Pai somos um só. Quem és tu e quem sou eu? O irmão foi sido levado acima do tempo e do espaço. Tinha desaparecido as distâncias. Ele começou a sentir-se como o filho da imensidade. Em outras palavras, Francisco viveu a intuição da unidade interna de todos os seres em Deus. Então ele entrou em êxtase, É um momento, que Francisco vive essa entrega plena e irrestrita a Deus, e começa então a viver a experiência que Jesus viveu. Tanto é que todos dizem que Francisco é o segundo Cristo. Então, na medida que não quer mais ser o Cristo, não quer mais ter a glória do mundo e realmente entrega a obra a Deus, ele vive a experiência do Cristo nele, E aí, de uma certa maneira, ele começa a sentir que chegou às raízes únicas que sustentam o universo, que é Deus. As estrelas, o fogo, o vento, o longe, o perto, os abetos, as rochas, os lobos, os falcões, todos eram irmãos. Essa experiência cósmica dele, em Deus: meu Deus é meu tudo. Deus era esposa, mãe, presente, irmão, filho e herança. Então a gente vê nesse momento, esse momento mágico, e aí ele tem a última visão. Em 14 de setembro de 24, um homem com 6 asas, como um serafim, braços abertos, e pés juntos, fixados sobre uma cruz. E como meditasse sobre essa visão, fundas feridas sangrentas formaram-se sobre suas mãos e sobre seus pés. Então, a partir dessa visão, ele recebe o estigma, é o presente de Cristo para ele. Sim, meu filho, tu queria ser que nem eu, agora nesse momento, tu recebe também a experiência que eu vivi, e assim tu vai ser estigmatizado. Viver a minha dor, sentir a minha compaixão e a minha dor pela humanidade. E aí, ele se torna o primeiro estigmatizado do cristianismo, e perto da morte, quase cego e com terrível dor de cabeça,
Francisco teve lepra, né? Ficou cego, quase, tinha muita dor de cabeça. Ele reproduz a ceia do Cristo com os apóstolos. Ele repete simbolicamente esse momento, distribui os pães, né? Recita o que ele escreve, o cântico do irmão Sol, lê a paixão no Evangelho de João, o próprio Evangelho que ele escreveu, né? Nesse momento crucial, e pede que o deposite na terra sob um cilício coberto de cinza. Um dos irmãos, neste momento, vê a sua alma subir como uma estrela. O pobre de Deus arrastava consigo toda a criação para o paraíso. Tinha reconciliado a terra com o céu, a matéria com o espírito. Era uma chama que se desprendia da madeira. Era a piedade de Deus que voltava para casa. Lentamente, muito lentamente, o irmão foi penetrando nas obras siderais. Afastou-se como um meteoro azul até perder-se nas profundezas da eternidade. Muito bem, era isso que a mensagem que eu queria dizer para vocês. Estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias. Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina, os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos, trazer luzes para este momento social tão importante para a alma. Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais, 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.